é importante. Vocês enxergam CRB com chance? A gente sempre trouxe o CRB como um time que poderia se organizar, né, ser um perseguidor, mas sempre falta o resultado, sempre falta, né, um algo mais. O Náutico deu sinais de melhora. E são os dois, né? O Sampaio até tem uma pontuação boa, mas, né, é muito colhendo ali, muito retratos de momentos da tabela. Mais em casa. Algum desses aí, focamente CRB e Náutico, pode aproveitar aí um eventual vacilo de Criciúma, Sport Bahia, Criciúma, Sport Grêmio. O Náutico Dá para chegar ou já esticar muito? Eu já tinha dito aqui, a questão do Náutico espelha contra o Sport. A análise do Náutico nesse momento, o Náutico veio 2 jogos em casa, empatou com o Criciúma, ganhou do Novo Horizonte. Essa foi uma boa vitória, o time que tinha vencido o Bahia e o Vasco em sequência, de repente foi atropelado pelo Náutico. Mas a equalização dessa tabela é muito importante para você. Não é só, não é tipo pegar. O Náutico tem 18, o Sport tem 22. Pronto. Então agora a diferença é. Acho que tem alguns elementos ali que, para ter calma sobre a situação de um está estável ali e do outro se recuperou. Agora, a saída da zona de rebaixamento do Náutico foi interessante, mas em algum momento o Náutico vai ser um time que vai jogar muito mais fora dos aflitos do que nos aflitos. Nesse momento ele tem 9 jogos em casa e só 2 vitórias em casa. E 7 partidas fora de casa. Com 2 vitórias fora de casa. Ganhou do Brusque e do CRB. Então, eu acho que a recuperação do Náutico ela foi nesses 2 jogos em casa, uma sequência importante, mas que a tabela não deverá ajudar muito em pouco tempo. E para isso, eu acho que o Náutico está se reforçando. Enquanto a gente está falando aqui a noite todinha, a possibilidade de contratar Souza, tá para perder Jean Carlos, mas já trouxe jogador experiente. Vitor Ferraz está se mostrando um jogador útil, que poderia ser um jogador já com essa idade, com essa rodada, chegar e não render nada, mas está sendo um jogador útil. E o Náutico precisa na questão do ataque ainda. O Náutico não está parado. O Náutico está tentando contratar. Todas as contratações do Náutico são públicas, assim, antes da janela abrir, que é o que a gente fala. A janela não está liberado para contratar, não. Está liberado para inscrever. E tem gente que ainda não entendeu isso. O que tá meio que tá em dúvida. Tem certeza, meu irmão? Veja só, a janela é para inscrever. Contratar, você pode contratar antes, meu irmão. O cara pode estar treinando. Quando a janela puder escrever, é para o cara já ser escalado. O cara, assim, na hora que a janela abrir, o cara escala, o treinador já pode utilizar. O cara já tem que estar fazendo coletivo, treinamento, todas as condições técnicas e físicas, se for possível, claro. Mas, assim, não é. E eu acho que o Náutico está tentando se antecipar esse processo, até porque ele tinha muitas carências ali, apesar do título pernambucano, mas é um título que aconteceu com carências técnicas no elenco. Ainda perde jogador por lesão direto, impressionante, assim, também a quantidade de jogadores por lesão que o Náutico perde. E é isso. Eu acho que a tabela do Náutico passa uma impressão, não sei se foi o caso do Fred, mas passa uma impressão para algumas pessoas de uma melhora que ela não está consolidada. Não dá para ignorar que o time tem 9 jogos em casa e 7 fora. Isso e o Náutico passa, Cássio, até pelos pontos que tu colocasse aí de contratações, por um momento de reformulação necessária, mas é uma reformulação. E toda reformulação há riscos, né? Roberto Fernandes conseguindo de alguma forma se consolidar essas vitórias deram de alguma forma uma paz ao Roberto Fernandes, que vinha sendo muito colocado ali em xeque, de que somente se valeu como título do Pernambucano, e os novos resultados de alguma forma dão essa sobrevida para ele ser o comandante dessa reformulação. Só que é uma reformulação que, quando você traz novos nomes e você também começa a escantear outros que estavam por aqui, que naturalmente você traz um reforço para substituir quem estava atuando os 90 minutos ou próximo disso. Então, parte para um novo risco do Náutico de ter assertibilidade ou não. E o Náutico precisa de enxertos substanciais de qualidade, para não passar a ser somente recortes de 2 jogos que consegue ganhar em casa, respirar um pouco, mas já tu vem uma onda e te derruba de novo e tu vai lá para trás e começa a respirar de novo aquele ar de Z4. Então, e o Náutico não... Lógico, o Souza, se for o Souza de antigamente, mas já é um Souza que está não sei quantos anos no Japão. Então, é necessário ver como esses jogadores que chegam ao Náutico chegaram fisicamente nas suas qualidades técnicas e física, como também o tamanho da perda de Jean Carlos, se isso te confirmar.
porque é um peso gigante. Giancarlo hoje manda no time. Por mais que não esteja, talvez, no melhor momento dele em toda a sua trajetória no clube, mas é um cara que o jogo do Náutico passa por ele. E aí é aquilo que a gente falou pro Fortaleza sem Vojvoda, é remontar todo um sistema de jogo. O Náutico sem Giancarlo é remontar todo o sistema de jogo. E aí não é pensar que Souza vem do Japão, vai sentar aqui e vai jogar. Não é. Souza é um jogador diferente de Giancarlo. Não é, talvez semelhante só seja a qualidade em bater na bola. Somente. Mas é outra dinâmica de jogo, é outro estilo de jogo. O Souza era muito mais um segundo volante, um terceiro homem meio de campo. E Giancarlo é um cara que pisa muito mais na área. Então é completamente diferente. Então é entender como o Náutico vai se portar com todas essas mudanças que devem ocorrer dentro do elenco. Eu acho que o CRB ele tá naquela coisa de ficar ali, sabe? Pontuando e o meio da tabela tá acontecendo. Então não chega a ponto de chegar ali na parte de cima. E olha que eu tô falando da equipe nordestina, talvez mais propícia para terminar numa primeira parte de tabela, mas não a ponto de brigar pelo acesso. O Sampaio está se valendo muito pelo mando de campo, né? O fato de jogar sempre em casa está fazendo o Sampaio resistir, né? Não entrar num problema maior, mas fora de casa. Tanto é que o duelo que teve agora nessa última rodada foi Chapecoense, o pior mandante contra o Sampaio, que era o pior visitante. Alguém ia prevalecer, ou um empate, que cada um ia ficar na mesma. Prevaleceu o Sampaio Corrêa, curiosamente. Ou seja, o pior mandante continuou com a sua sina e a Chapecoense venceu o primeiro. E o caso do Náutico, que a gente está comentando, dessas trocas que estão acontecendo, ele agora conseguiu uma vitória para respirar, né? Mas a onda que o Cauê mencionou, meio que tá vindo uma onda, sabe aquela onda que você tá vindo construindo assim, ó? Tá vendo só a sombra? É o Grêmio fora de casa, próximo jogo. Então, aí, o que é bom para o Náutico é porque vai ter um duelo entre CSA e Ponte Preta. Por isso que eu falo que a análise da tabela precisa ter uma diferença, porque esse jogo em casa era uma relação a outra. Então, assim, o equilíbrio da tabela vai deixar o Náutico ali, a posição do Náutico, ela tá como se fosse... eu falo isso, qualquer situação, qualquer clube, né? Quando tem uma distinção, Minhoca. Sabe aquelas corridas de 400 metros, porque já excede a reta, ou seja, o cara começa na curva e ela é feita de forma posicionada, que quando você entra na reta, meio que você equaliza. O cara que sai lá na raia 8, o cara sai lá na frente, mas na hora que vai para a linha de chegada, ele pode até ganhar a prova, mas a curva vai equilibrar. Mas na hora que os primeiros passos, você pensa que aquele cara está muito na frente dos demais e dá essa falsa impressão. Então, eu acho que é um pouco do que acontece no campeonato quando há uma distorção de tabela, como nesse momento. Em alguns casos, tem times que estão só com uma diferença, tem 8, tem 7, mas quando tem 7 em casa, 8 fora. Não, são quantos jogos? Já foram 16. Tem gente que tem 8 e 8, tem gente que tem... Enfim, isso. Mas na hora que vira 9 e 7... mas 9 e 7 é muito puxado, pô. E numa Série B tão justa na pontuação, é muito pouco ponto de você estar no Z4 para você estar num cenário ali de 8º, 7º lugar, é muito pouco ponto. Então faz muita diferença isso que tu estás dizendo, Cássio, de que 2 jogos a mais em casa, pô, isso daí... São fotografias, né? São fotografias que... É porque nesse momento, como a rodada tapar, a gente é levado a pensar que tá todo mundo com 8 e 8. Isso. Não dá 8 e 8. Não é uma rodada par que tá todo mundo na mesma situação. É uma fotografia muito distorcida. O FMI do Náutico tá dando ele no Z4 nesse momento. Vila Nova tá com menos 12, Guarani com menos 10, Ponte Preta e Náutico com menos 9. Aí vem Londrina com menos 8, CRB com menos 7, CRB com menos 7. E o CSA que está na zona de rebaixamento está com menos 5. Porque é o 9-7 de Alagoas. 9 jogos fora de casa, né? E aí agora ele vai ter... de Alagoas. Ele vai ter onde ele perder agora, né? 2 jogos em casa. Não vai, e como a gente estava até batendo ontem também no Telecast, não vai nem ajeitar nem na 20ª rodada. Porque a 20ª rodada já começa troncha de novo, né? Na verdade, ela volta para o 9-7, para o atual 9-7, né? Vai ser 11-9. Diferença. Vai ser 11-9. A primeira rodada do segundo turno vai deixar 11-9. Para alguns times, tá? Assim, tem gente para alguns times. Para a parte tá 8-8. Eles estão igualzinho, 8-8 hoje. Isso. Tá? Mas aí são por pares, né? Sport e Náutico.
CSA e CRB. Eu não sei quem é o par do Bahia. Eu realmente não sei quem ficou nessa tabela como par do Bahia. Sei que Sport e Náutico é um par, né? Porque os pares são dentro das cidades, né? Então, Sport e Náutico. Será que é o Paio, hein? O outro nordestino? Não Faz sei, sentido. realmente eu não. Faz sentido, porque olha. não pode ser com Alagoas. Obviamente não Isso, é com Alagoas 2 já estão fazendo par também. Campinas já tem 2. Veja só. Eu realmente não sei com quem alocaram o Bahia. Veja, Né, na nesse tabela. momento, não, eu só olha a classificação como é que está nesse momento, porque assim, você não tem como saber, você tem como ter um indício. O Bahia tá 9, o Sampaio tem 7. E fora de casa, Bahia 7 e o Sampaio 9. E na próxima rodada, o Bahia joga fora e o Sampaio joga em casa. Veja só, tá invertido. É muito. Melhor que acho que matou a charada aí. Eu acho que é o Sampaio. Acho que juntaram mesmo. Então fizeram essas composições, tá? Vamos para a Série Detalhe, C. supondo Fala, tem que ter um espelho. O Bahia tem que ter um espelho. Tem que ter. Considerando que tem Sport e Náutico e CRB e CSA, eu colocaria o Sampaio também, tá? Não sei nem qual é, a gente tá deduzindo, mas se fosse fazer uma tabela de início, ó, quem vai ter que espelhar com alguém? Pô, espelha com o Sampaio, é mais perto ali, tá na mesma região, dá para fazer um cenário. Faz muito sentido que seja o Sampaio. Eu acho que viu? Tô dando uma olhada aqui, até agora eu tô na 10ª rodada, nenhum dos dois jogou como mandante e visitante, sempre é um mandante e outro visitante, então deve ser a combinação mesmo aí.